Olá, bem-vindo a mais uma aula no Matpédia. Hoje nós vamos falar sobre a radiciação. É nossa primeira aula, mas eu coloquei ela no bloquinho de potenciação. E por que ela está junto com as aulas de potenciação? Eu costumo dizer que potenciação e radiciação são operações irmãs. Já já você vai entender o porquê. Bom, mas para entender a necessidade, por que eu preciso dessa operação matemática, acompanha comigo um raciocínio que é bem simples. Olha só. Se você tivesse uma equação como essa, ó, por exemplo, aqui, tá? Como é que você faz para resolver essa equação? Bom, é bem simples, né? Ah, professor, é só passar o 3, nada de passar para lá, tá? O que você tem que fazer mesmo? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Realiza a operação inversa dos dois lados, tá? Se você não viu, recomendo que você dê uma olhadinha, porque essa história do passa para lá, nada contra se você sabe exatamente o que você está fazendo. Mas, em geral, os alunos não sabem o que estão fazendo e cometem erros, tá? Dá uma olhadinha lá. Então vamos lá. Você tem que realizar a operação inversa dos dois lados. Você tem que subtrair 3 dos dois lados, tá? Então a operação inversa da adição é a subtração. Então você realiza a operação inversa dos dois lados. Uma observação aqui. Se você tivesse, por exemplo, essa equação, mudou só a ordem, é a mesma coisa, né? Só que aqui a sua incógnita é o primeiro termo e aqui é o segundo termo. Como a adição ela é comutativa, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então olha só, nos dois casos, o que você realiza? A operação inversa. Se fosse uma subtração, realiza a operação inversa, que é a adição. Se você tivesse uma multiplicação, realiza dos dois lados quem? A divisão, que é a operação inversa. E se tivesse uma divisão, realiza a operação inversa, que é a multiplicação. Então, a ideia básica para resolver equações como essa é sempre aplicar dos dois lados a operação inversa, tá bom? Agora, quando você tem potência, isso é uma coisa e aqui eu tenho outra, aí a coisa muda de figura, tá? Primeiro você tem que observar o seguinte: x ao quadrado não é a mesma coisa que 2 elevado a x. Por quê? Lembra que nós já falamos sobre isso? 2 ao cubo não é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, a ordem importa sim, tá? Então, são duas coisas bem distintas. Bom, se isso aqui fosse uma função, eu daria o nome de função quadrática. Se isso fosse a expressão de uma função, eu daria o nome de função exponencial. Se você não viu isso, não tem problema, segura a onda aí. Bom, se eu tivesse aqui uma equação, por exemplo, assim, essa seria uma equação quadrática e essa seria uma equação exponencial. Seguindo o mesmo raciocínio daqui, aplicado os dois lados à operação inversa, qual é a operação inversa da potência? Bom, na verdade, isso é uma potência e isso é uma potência. E aqui eu não posso aplicar a mesma operação inversa. Quando a sua incógnita está na base, a operação inversa que você vai usar chama-se radiciação. Agora, nesse caso, é o logaritmo, porque são situações diferentes, tá joia? Bom, então, nessa sequência de aulas a partir de agora, nós vamos tratar só da radiciação. E mais para frente, nós vamos falar sobre o logaritmo, tá? Bom, só para facilitar e resumir isso aqui, eu fiz um esqueminha para você dar uma olhadinha. Olha só esse esqueminha, então. A adição, qual é a inversa da operação de adição? É a subtração e vice-versa, né? Um inverso do outro, tá? Quando você realiza a operação de adição repetidas vezes, você tem origem a multiplicação. Lembra? O que é? 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. É 5 vezes 3, tá joia? Então, a operação de adição repetidas vezes dá origem à multiplicação. Quem é inversa da multiplicação? A divisão e vice-versa, tá bom? E nós já vimos também que a operação de multiplicação repetidas vezes dá origem à potenciação. E eu acabei de falar, então, quem é ou quem são as inversas, né, nesse caso? A radiciação, quando você conhece o expoente e a incógnita está na base. E aqui é o contrário, o logaritmo. A partir de agora, nós vamos então começar a estudar radiciação. E no futuro, nós vamos estudar logaritmo, tá bom? Se você então quer descobrir exatamente o que é a radiciação, definição, propriedades, vem comigo que eu te explico tudo isso direitinho. Eu sou o professor Luiz Carlos e você está no Matpédia.
E o que é então raiz enésima aritmética ou simplesmente raiz enésima? Bom, para muita gente, apenas raiz. Mas só raiz não é legal. Já já vou te explicar o porquê, tá bem? Bom, a definição ela é importante que você saiba porque muita gente tem muita dificuldade, erra, tem algumas dúvidas. E se a gente entender direitinho a definição, essas dúvidas vão desaparecer, tá bem? Então, olha só. Seja n um número inteiro. Então, o número que está aqui, ó, ele deve ser um número inteiro, então não serve meio, um quarto, um terço, não serve, tá bom? Tem que ser um número inteiro, no mínimo 2. Então, serve qualquer inteiro maior ou igual que 2. Não serve 0, não serve 1, não serve número negativo, tá bom? Então, este número inteiro maior ou igual que 2 e o a e o b, esses dois números, a princípio, reais quaisquer, tá? A definição ela é dividida em duas partes, dependendo se este número aqui, ó, né, que é chamado de índice, se esse número for um número ímpar ou um número par. Como ele é inteiro, ou ele é ímpar ou ele é par. E percebe que a definição é exatamente a mesma, exceto por esse pedacinho. É aqui que está o problema. Muita gente tem dificuldade justamente com este pedacinho aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, como esse pedacinho é um pedaço que causa bastante problema, então eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar a definição, mas eu vou primeiro explicar essa parte e depois eu vou tomar uma atenção maior só com esse pedacinho para o caso em que o n é par, tá bom? Mas antes, então vamos lá. O que isso aqui está dizendo? Está dizendo o seguinte, que a raiz enésima de um número A é o número B, C e somente C. O B, que é a raiz enésima, né, elevado a n, é exatamente igual a A, que é o que está escrito aqui, tá? Percebe que a definição é a mesma nos dois casos, tá? Então, por exemplo, vou fazer um exemplo com o número que fica mais fácil, né? Esse aqui, raiz cúbica de 5, né? Raiz terceira de 5. Raiz terceira de 5 é um número, que número é esse? Bom, você está procurando um número que elevado à terceira potência é igual a 125. E agora, que número é esse? Lembra que eu falei que as raízes, a radiciação, é a operação inversa da potência, né? Eu quero encontrar esse número aqui, tá bom? Bom, para encontrar esse número, nós temos algumas maneiras que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Por enquanto, você lembra o seguinte, quanto é 5 vezes 5? Não é 25? Se você pegar 25 e multiplicar por 5, quanto você vai encontrar? Vai encontrar 125. Então, 5 elevado a terceiro é 125, ok? Então, 5 a terceira não é 125? Então, o número procurado é 5. Então, ó, raiz cúbica, ou raiz terceira, de 125 é 5, pois 5 a terceira é 125. Aqui está a justificativa, né, para essa raiz terceira dar 5. Tudo bem até aqui? Bom, aproveitando este exemplo, vamos ver os nomes que aparecem, tá? Este número aqui, né, ó, que nesse caso é o 3, ele é chamado de índice. Este símbolo que muita gente chama de raiz, na verdade ele não é a raiz, ele é chamado de radical. E o que está dentro do radical é chamado de radicando. A raiz é o resultado, então o 5 é a raiz, tá bom? Só que também não posso falar só raiz, tá? Eu devo colocar um complementozinho aqui. Por quê? Porque ele é a raiz terceira do 125. Raiz terceira de 125, tá bom? Bom, alguns nomes especiais de raiz que dependem deste carinha aqui, ó, tá? Então, olha só, olha lá. O n, ele não é no mínimo 2, então ele pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4 ou maior que 4, tá? Nesses reais, tá? Daqui para frente não, mas olha só, nesse caso, esse carinha aqui não seria a raiz segunda? E nesse caso aqui eu teria a raiz terceira, certo? Só que aqui eu tenho nomes especiais. Por quê? Esse número é um número que é elevado à segunda potência, ou seja, ao quadrado. Então aqui eu chamo isso de raiz quadrada, certo? Então esse cara é a raiz segunda ou raiz quadrada.
E aqui, como nós vimos agora há pouco, esse número aqui não é um número que é elevado à terceira potência ou ao cubo, né? Então, esse cara também pode ser chamado de raiz terceira ou raiz cúbica. Só esses dois têm nomes especiais. Daqui para frente, a gente segue esse padrão de usar o ordinal. Então, esse seria a raiz segunda, esse é a raiz terceira. Então, esse seria quem? Raiz quarta, esse raiz quinta e esse raiz o quê? Aqui eu tenho um N, então eu chamo de raiz enésima, raiz N-ésima, certo? Ou raiz enésima, como está escrito aqui, ó, tanto faz assim ou assim. Então, raiz enésima é quando o índice é um N qualquer, claro, um N qualquer, respeitada essa restrição, tá bom? Agora, uma última observação aqui é o seguinte, ó. De todas as raízes, a mais usada é essa aqui, a raiz segunda ou raiz quadrada. Então, por padrão, a gente faz o seguinte, ó. Se for raiz segunda ou raiz quadrada, a gente não precisa colocar o índice, tá bom? Então, se não tiver o índice aqui no radical, se não tiver um número aqui, é porque ele é 2. E se for 2, você não precisa colocar. Mas também, se colocar, não fica errado, tá bom? É que tanto faz, a gente acaba não colocando, tá? Eu vou aproveitar esses exemplos aqui. Então, olha só. Quanto é isso? É 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado dá 4. Eu não vou entrar ainda nessa questão, tá? Eu vou falar isso mais para frente, fazendo mais alguns exemplos. E esse número também é 2. Por quê? Porque 2 ao cubo é 8. E este número também é 2, porque 2 à quarta é 16. E esse número também é 2, porque 2 à quinta é 32. Então aqui está a justificativa. E é isso que eu quero que você entenda. O 2, ele é raiz do 32. O 2 é raiz do 16 também. O 2 é raiz do 8 também. Então o 2 ele é raiz do 32, ele é raiz do 16, ele é raiz do 8. Você entendeu por que isso aqui faz parte do nome? Não é uma raiz qualquer. O 2 ele é a raiz quinta do 32. O 2 é a raiz quarta do 16. O 2 é a raiz cúbica do 8 e o 2 é a raiz quadrada do 4. Não basta só falar é raiz. Você tem que falar raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. Para que a gente possa entender melhor a definição, vamos fazer alguns exemplos, mas eu vou dividir agora, olha só, primeiro exemplo só com índice ímpar, depois eu faço com índice par, tá bom? Então, ó, raiz cúbica, raiz quinta, tá bom? Quanto que é a raiz cúbica de 8? Quanto é? É 2. Por que é 2? Pois 2 ao cubo, quanto que é 2 ao cubo? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, certo? Então, raiz cúbica de 8 é 2. E quanto que é a raiz cúbica de menos 8? Professor, mas pode ficar negativo? Não tem raiz de número negativo. Tem sim, quando o índice é ímpar. O que está dentro da raiz, que é o radicando, né? Esse cara e a raiz não tem restrição nenhuma. A restrição só aparece quando o índice é par. Mas nesse caso eu não tenho nenhuma restrição quanto ao A, que é o radicando, e o B, que é a raiz. Então nesse caso pode ser negativo. E que número é esse? Vai ser menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. Lembra, eu vou fazer aqui, ó, menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. Aqui vai ficar positivo, certo? E quando você multiplica um número positivo por um número negativo, o resultado vai ficar negativo, tá bom? 2 vezes 2 vezes 2 é 8, tá? Aqui, mesma coisa, tá? O índice é ímpar, pode ser positivo ou negativo, não tem problema. Quanto dá aqui? Vai dar 3. Por quê? 3 à quinta, né? Então, se você fizer 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243. Então, 3 à quinta é
243. Por isso que a raiz quinta de 243 é 3. Nossa, professor, como é que eu faço para calcular isso, tá? Quando tem números maiores dentro da raiz, tá? Aí nós vamos ver mais para frente uma maneira mais prática. Por enquanto, você só está vendo a definição, só entendendo por que é 3. Calcular a gente vai ver mais para frente, tá? E aqui é a mesma coisa, só que aqui é negativo, então vai ficar menos 3. Por quê? Porque menos 3, a quinta vai dar menos 243. A razão é a mesma aqui, tá? Só para você entender direitinho, olha. Eu tenho uma quantidade ímpar. De 2 em 2, ó, de parzinho em parzinho, aqui fica positivo e sobrou um negativo aqui. Então, isso aqui com certeza vai ficar negativo, certo? E 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 243. Por isso que menos 3 a quinta dá negativo, tá joia? Então, uma coisa que a gente já pode prestar atenção é o seguinte. Quando o índice é ímpar, aqui dentro, se aqui dentro é positivo, a raiz é positiva, tá? E se o radicando é negativo, a raiz é negativa, ó. Positivo, aqui é positivo. Se aqui é negativo, aqui é negativo. Então, eu vou colocar aqui como uma observação seguinte, ó. Raiz, se for ímpar, pode ser positivo, pode ser negativo. Mas se aqui for positivo, a raiz é positiva. E se o radicando for negativo, a raiz é negativa. Tudo bem até aqui? Vamos ver agora alguns exemplos com índice par. Vejamos então agora exemplos com índice par. E com índice par, a definição é praticamente a mesma, né? Só tem um complemento aqui. Na verdade, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Muita gente, quando olha a definição, acaba olhando só isso aqui. Acha que é só isso a definição. Essa parte é tão importante quanto o resto, tá? Na verdade, tem mais coisas aqui se você olhar. Tudo que está aqui é importante. Se você der importância só para esse pedaço, você com certeza vai errar, tá? E é isso que eu quero que você não faça mais. Cometa esses erros, tá? Vem comigo que você vai entender direitinho. Então vamos lá. Primeiro eu quero que você entenda aqui dentro. Ó, por que este número, que é o que está aqui dentro, né? O radicando, por que ele tem que ser maior ou igual a zero? Por que ele não pode ser negativo? Você vai entender, olha só. Se existisse um número, né? Se isso aqui fosse um número, seria o número x, certo? Se existisse esse número, seria um número que ao quadrado dá menos 4, tá joia? Então, a grande questão aqui é a seguinte, ó. Esse número não é o meu b, certo? E o meu b maior ou igual a zero, mas tem uma outra parte aqui, ó. O b é o número real. A e b são reais, tá certo? Então, a grande questão agora é o seguinte, ó. O meu b, que é o meu x, ó. Existe um número x real que ao quadrado é negativo? Não, né? Qualquer número real, quando você leva ao quadrado, ele vai ficar maior ou igual a zero. Positivo, pelo menos, né? Maior ou igual a zero. Então, esse número não existe no conjunto dos reais. Professor, não estou entendendo. Se você não está entendendo o que eu estou falando, muito possivelmente é porque você nunca ouviu falar em um outro conjunto chamado conjunto dos números complexos. Sim, existem números que ao quadrado são negativos. Mas se você nunca viu isso, você ainda vai ver conjunto dos números complexos. Então, por enquanto, não se preocupa com isso. Eu estou trabalhando só com números reais. Então, aqui eu não posso dizer simplesmente que ele não existe. Eu não posso dizer não existe. Eu posso dizer assim, não existe no conjunto dos números reais, ou seja, não pertence aos reais. Isso não existe no conjunto dos reais, tá bom? A mesma coisa aqui, ó, raiz quarta de menos 81. Por que ele não pertence ao conjunto dos reais? Porque se ele existisse nos reais, esse cara aqui seria o número x, que elevado à quarta potência seria igual a menos 81. E no conjunto dos reais, isso não existe. Entendeu? Então, aqui você já começa a perceber a importância de se olhar tudo, tá bom? Então, vamos lá, recordando. Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, não importa. Raiz com índice par. Aqui dentro pode ficar negativo? No conjunto dos reais, não, tá certo? Então,
Então, isso aqui existe, mas não é um número real, tá bom? Estamos trabalhando só com os reais. Agora, você já entendeu esse cara aqui, por que eu estou trabalhando só com A maior ou igual a zero. Agora vamos ao B, tá? Esse carinha é um pouquinho mais complicadinho e eu não vou conseguir te mostrar o porquê tão rapidamente. Então vamos por etapas, tá? Então vamos lá. Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, muita gente acha que raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3. E por que acha que é mais ou menos 3? Porque pensa de maneira errada que, olhando a definição, seria o seguinte, ó, seria um número que é ao quadrado da 9. Então a pergunta seria essa: que número ao quadrado dá 9? E aí chega a conclusão do mais ou menos 3. E está errado. Professor, mas espera aí, não é essa a definição? Não! Não é assim, que número ao quadrado dá 9. É que número positivo ao quadrado dá 9, entendeu? Então, se você esquecer dessa parte do positivo, você vai encontrar essas duas raízes, não é? Seria esse aqui, ó, mais ou menos 3, por quê? Seria o 3 e o menos 3, certo? O 3 ao quadrado é 9 e o menos 3 ao quadrado também é 9. Porém, você esqueceu dessa parte. A pergunta não é essa: que número ao quadrado dá 9? A pergunta é: que número positivo ao quadrado dá 9, tá certo? Então, isso aqui não pode acontecer. Isso aqui é negativo. Logo, raiz quadrada de 9 mais ou menos 3 é falso. Por quê? Porque não pode ser o menos 3. A definição pergunta que número positivo ao quadrado é o 9. Só pode ser o 3. Então, raiz quadrada de 9 é 3. Não é mais ou menos 3. Por quê? Porque 3 é positivo e ao quadrado é 9. Agora sim, eu estou olhando a definição inteira. Esse pedaço é importantíssimo. Sem esse pedaço, você teria o mais ou menos 3, tá joia? Bom, aqui é a mesma coisa, certo? Que número a quarta dá 81? Não. Que número positivo a quarta dá 81, tá certo? Então é o número 3, pois o 3 é um número positivo e elevado à quarta dá 81, tá joia? Então, quando eu tenho aqui, ó, um índice par, o meu resultado nunca vai ficar negativo, é sempre positivo. Então, eu só tenho uma raiz, tá bom? Então, é isso que eu quero que você entenda, que esse pedaço é importantíssimo e esse pedaço é o que faz eliminar isso e faz com que isso aqui seja falso. Isso aqui não pode acontecer, tá bom? Então, de maneira resumida, eu vou colocar aqui, ó. Então, olha só, raiz quadrada de índice par, positivo, negativo. Positivo, o resultado não é mais ou menos, é sempre positivo. Nunca vai acontecer isso, certo? Quando o índice é par, aqui dentro não pode ser negativo, tá? Só que se ele for negativo, o que você pode afirmar é que não existe no conjunto dos números reais, tá joia? Então aqui fica um resuminho. Índice ímpar, se aqui dentro for positivo, a raiz é positiva. Se for negativo, a raiz é negativa. Quando o índice for par, se aqui dentro for positivo, a raiz é positiva. E se aqui for negativo, não é um número real, tá bom? Bom, ainda assim, deixa eu só falar mais um pouquinho sobre essa situação aqui, tá? Da onde que vem essa confusão do mais ou menos? Uma das confusões é da definição, que não olha para isso, só pensa que número ao quadrado dá 9, aí eu teria 2, certo? E não é que número positivo, ao quadrado dá 9. Outra questão é que quando eu tenho essa situação, ó, x quadrado igual a 9, tá? Isso é uma equação quadrática, uma equação de segundo grau. Você sabe que tem duas raízes e quando você vai resolver, muita gente faz assim. Bom, esse 2 passa para lá como raiz, certo? E aí eu sei que raiz de 9, como tem que ter duas raízes, uma positiva, outra negativa, seria 3. Bom, olha só. Essa é a resposta correta para esta
equação. Mas aqui está errado. Quais são os erros? Primeiro, esse cara, quando vai para lá, não é raiz de 9, tá? O correto é mais ou menos raiz de 9, tá? Esse mais ou menos, ele continua aqui. E o raiz de 9, ele não é mais ou menos 3. O raiz de 9, ele é 3, tá bom? A questão aqui é que essa resposta é a raiz da equação. Raiz da equação. O 3 é a raiz quadrada do 9. Você entendeu que a palavra raiz ela foi usada aqui duas vezes, mas com dois contextos diferentes? Uma coisa é a raiz da equação, que é o número que satisfaz a equação. Na verdade, são dois valores, o mais ou menos 3. Então, essa equação tem duas raízes. A equação tem duas raízes. A raiz quadrada de 9, ela só tem uma raiz, que é o 3. Então, o 9 só tem uma raiz quadrada, que é o 3. A palavra raiz está sendo usada duas vezes, então. Uma é a raiz de um número e a outra é a raiz de uma equação. Entendeu que as pessoas às vezes fazem confusão? A palavra raiz, ela está sendo usada, ela tem dois significados aqui. Dentro da matemática, ela tem esses dois significados. Raiz de uma equação, que é o número que satisfaz a equação, e a raiz quadrada, nesse caso, de um número, que é a operação de radiciação. São duas coisas completamente diferentes. Entendeu a diferença? Só para terminar essa parte aqui, ó, para a gente mudar um pouquinho de assunto, olha só. Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 ao quadrado é 1. E raiz sétima de 1 também é 1, porque 1 elevado à sétima dá 1. Raiz, ó, se o índice for 2020, também é 1, porque 1 elevado a 2020 também é 1. Então, raiz enésima de 1 é sempre 1. Não importa qual é o índice. Claro que o índice tem que obedecer isso, certo? E a raiz de 0? Bom, mesma coisa, né? Raiz cúbica de 0 é 0, porque 0 ao cubo é 0. Raiz oitava de 0 é 0, porque 0 oitava é 0. Raiz, se o índice for 2021, também é 0, porque 0 elevado a 2021 também dá 0. Ou seja, raiz enésima de 0 é sempre 0. Não importa qual é o valor do n. Claro, o n inteiro é maior ou igual que 2, certo? Porque 0 elevado a n, com n aqui, né? É sempre igual a 0, tá joia? Então, esses são dois fáceis, né? Raiz de 1 em qualquer índice é 1, raiz de 0 em qualquer índice é 0. E não esquece esse pedacinho que vai te ajudar bastante, tá? Vamos finalizar então a discussão que nós já começamos sobre a necessidade dessa parte. Por que eu preciso que o a e o b sejam maior ou igual a 0 mesmo? Já falei sobre o a, né? Vamos relembrar? O a precisa ser maior ou igual a 0, por quê? Porque se ele for negativo, lembra, o a é o radicando, né? Se ele for negativo, que número real elevado a um índice par dá negativo? Nenhum, né? Não existe número real que elevado a um índice par, a expoente par, dá negativo. Então, aqui teria que ser número complexo para isso ser possível, tá? Então, a necessidade desse cara ser maior ou igual a 0 é porque eu estou trabalhando dentro do conjunto dos números reais. Se eu retirar essa necessidade, eu não preciso mais que o a seja maior ou igual a 0. Tudo bem? Bom, aqui eu vou deixar maior ou igual a 0, porque eu só estou trabalhando com o conjunto dos reais. Complexo a gente vê depois, tá? Agora, o b, a necessidade dele ser maior ou igual a 0, aí eu preciso de uma outra coisa, tá? Que é o conceito de função. Se você não viu, talvez você sinta um pouquinho de dificuldade aqui, tá? Agora, se você já viu, eu vou fazer uma rápida revisão. Não é uma aula de função, eu vou dar aula de função mais pra frente. Aí lá eu vou fazer com detalhe, mas aqui é só uma rápida revisão, tudo bem? Olha só, o que é uma função? É uma relação entre dois conjuntos, A e B. O A é chamado domínio, o B é o contradomínio, né? Mas não é uma relação qualquer, não é qualquer tipo de relação entre dois conjuntos. É uma relação que cada elemento do A está associado a um único elemento do B. Então isso aqui é uma função, porque cada um dos elementos do A está relacionado a um único elemento do B, tá? Então isso é uma função. Quando que ele deixa de ser função? Deixa de ser função, olha só, o conceito não é cada elemento do A
Todos eles, então, tem que estar relacionado com um único elemento B? Esse não está relacionado. Então, isso aqui ó, não pode acontecer. Todo mundo aqui tem que estar relacionado com alguém lá. Então, por conta disso, isso não é uma função. É uma relação entre A e B, mas não é função. Ok? Isso aqui, então, não é uma função. Ô, professor, mas isso aqui pode? Isso pode. Tanto é que aqui, ó, ninguém está relacionado, mas não tem problema. O conceito diz que cada elemento do A está relacionado a um único do B. Então, todo mundo aqui tem que estar relacionado. Se alguém aqui não tiver, isso não tem problema, tá? Isso é uma outra situação. Aqui, isso aqui também não é função. Por quê? Aqui, todo mundo está relacionado, não é? Mas o conceito não diz que cada elemento do A está relacionado com um único do B. Esse vai num único. E esse? Não, esse está indo em 2. Então, por causa disto aqui, isso também não é função. Ok? Professor, mas aqui, ó, esse aqui, ó, tá com 2. Isso pode, porque o conceito diz que cada elemento daqui vai num único daqui. Cada elemento de A está relacionado a um único. Esse vai num único. E esse vai num único. Não tem problema se eles vão no mesmo, tá? Aí tem outros conceitos relacionados à função que impedem isso, tá? Mas isso é outra história. Então aqui não é uma aula de função, tá? Então lá na aula de função eu vou tratar isso com mais detalhe. Esse diagraminha aqui, né, onde eu faço uma bolinha, listo os elementos, coloco a relação como sendo as flechinhas, isso aqui é para a gente entender conceito, mas na prática é um pouco complicado, porque o A, o conjunto A, pode ser, por exemplo, o conjunto dos números reais, e aqui eu tenho infinitos, então não vou listar todos eles, né? A relação é dada por uma flechinha que diz esse vai nesse, esse vai nesse. Como eu tenho uma infinidade, em geral a gente dá a relação como sendo dada por uma expressão matemática, né? Uma expressão algébrica, tá? Que a gente chama de lei de formação, né? Então a lei de formação dessa função que tem domínio conjunto dos reais e contradomínio conjunto dos reais, domínio, contradomínio estabelecidos, e a lei de formação é essa. O que a lei de formação está dizendo? Ela está dizendo quem daqui vai em quem de lá. Então, por exemplo, se eu quero pegar o 5, quero saber em quem ele está indo, o que eu faço? Calculo f de 5. No lugar do x, eu coloco 5. Então, eu coloco aqui a expressão no lugar do x, 2 vezes x, o x é 5, mais 1. Então, isso vai dar 11. Então, eu sei que o 5 vai no 11. O 11 ele é chamado de imagem do 5 por essa função f, tudo bem? Isso é uma rápida revisão de funções. Bom, o que isso tem a ver com a raiz? Bom, raiz de índice par. Coloquei aqui raiz quadrada, mas podia ser raiz quarta, raiz sexta, qualquer raiz de índice par, tá? Então, a raiz quadrada é uma função, né? Olha só, o domínio conjunto dos reais maior ou igual a zero, certo? Porque é aqui que eu vou pegar o x. E o x, né? O x, ele tem que ser maior ou igual a zero, não pode ser negativo. Então, este é o domínio. E o contradomínio, todos os reais, tá bom? Ah, mas aqui não pode ser negativo, mas não tem problema. Se sobrar alguém aqui, não tem problema nenhum. Então, deixa todos os reais, tá? Então, por exemplo, se eu quero saber o 9 vai em quem? Você não vai calcular f de 9 para saber aonde ele vai? F de 9, raiz de 9. Se por um acaso não tivesse isso, se não tivesse a necessidade do B ser positivo, poderia ser mais ou menos 3. Poderia ser, tá? Se eu não tivesse isso, então poderia ser mais ou menos 3. E aí, raiz de 9, 3, ou raiz de 9 é menos 3. Então, sem isso, isso seria possível. E se isso fosse possível, isso não seria uma função, porque isso não pode acontecer. Então, para que isso aqui seja uma função, e ela é uma função muito importante, eu tenho que escolher um dos dois. Eu vou escolher o positivo ou o negativo. É claro que a gente escolhe o positivo. Então, para evitar isso, para evitar que aqui tenha esse negativo, é só o mais 3,
Então eu imponho aqui a necessidade dele ser maior que zero. Entendeu por que isso aqui é bom? Porque se eu colocar isso na definição, evita que isso aqui deixe de ser uma função. E eu preciso que isso seja uma função. Então, para que isso seja uma função, eu preciso disso aqui. Tá joia? Então, é uma questão de conveniência. É conveniente porque me evita problemas, tá? Bom, espero que você tenha entendido isso até aqui. Então, só para finalizar. Esse cara tem que ser maior ou igual a zero, porque eu estou trabalhando no conjunto dos reais. E esse cara tem que ser maior ou igual a zero para evitar algum problema, tá bom? Então, raiz quadrada é sempre o número maior ou igual a zero. Não vai ficar negativo, tá? E só para você ver como essa convenção não é só dos livros, se você pegar a calculadora, calcula a raiz quadrada de 9, vê se ela vai te dar mais ou menos 3. Não, ela vai te dar 3, porque é uma convenção que já chegou até nas calculadoras. Tudo bem? Encerrado esse assunto, não vai ter mais discussão, não vai ter mais problema? Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte aí, compartilha, comente, tá? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, isso vai ajudar bastante a gente aqui. E no próximo vídeo eu vou mostrar para você como calcular, ou pelo menos a primeira abordagem de como calcular uma raiz. Tá legal? E aí depois a gente vê as propriedades. Te vejo então no próximo vídeo. Grande abraço!